Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Direito Empresarial. É sempre um prazer ter vocês conosco para discutir temas que não apenas fazem parte da sala de aula, mas também do dia a dia de advogados, empresas e tribunais. Hoje o assunto é a recuperação judicial especial, um mecanismo que busca equilibrar as dificuldades enfrentadas por microempresas e empresas de pequeno porte, oferecendo uma via mais ágil e adequada para a sua reorganização. A ideia é entender de forma clara e acessível como esses mecanismos funcionam e quais são suas vantagens e também seus desafios. Antes de iniciarmos esse bate-papo, vamos nos apresentar. Eu sou o Arthur Loyola, estudante do curso de Direito, atualmente no sexto semestre e tenho especial interesse no direito empresarial. Oi, eu sou a Hilda Mariana, sou estudante de Direito também e ultimamente eu tenho me dedicado bastante aos estudos de recuperação judicial. Oi, meu nome é Bianca, também da turma de Direito, junto com os meus colegas. Eu estou muito animada para o nosso bate-papo com a nossa professora. Oi, meu nome é Matheus, também sou colega deles. A gente tem essa matéria juntos e agora vamos debater e começar a nossa conversa aqui. E para enriquecer nossa discussão, temos a honra de receber nossa convidada especial, a advogada e professora Cleise Nascimento Martins Costa, graduada em Direito pelo Centro Universitário de Brasília e mestre em Direito Internacional também pelo Centro Universitário de Brasília. Atualmente, Cleise leciona matérias de Direito Empresarial no CEUB e IDP e atua na advocacia no Martins Costa e Simon Advogados. Além disso, Cleise foi bolsista CAPES para a missão de estudos na Universidade Nacional do Litoral na Argentina e participou do programa de capacitação de jovens advogados da Missão Brasileira perante a Organização Mundial do Comércio em Genebra, Suíça. Olá, bom dia a todos. Tudo bem, gente? É uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Com isso, vamos direto ao tema e começar a nossa conversa. A recuperação especial foi criada com a finalidade de ser mais simples e mais acessível em cooperação com a recuperação judicial ordinária. Na prática, quais são os benefícios concretos para a reestruturação e continuidade da pessoa jurídica e os desafios que ainda persistem na sua efetivação? Bom, pessoal, a ideia da recuperação judicial voltada especificamente para micro e pequena empresa, né, é exatamente você viabilizar a gente costuma falar, né, um fast track, uma recuperação muito mais simplificada, muito mais tranquila para as empresas que são consideradas como pequenas. E aí a gente fica pensando que, na verdade, as pequenas empresas são efetivamente aquelas super pequenininhas empresas e quase não existem, ou então são muito específicas e, na verdade, o Brasil é formado, na verdade, de micro e pequenas empresas. Né? A gente tem a Lei Complementar 123 de 2006, que definiu pela primeira vez no Brasil o que seria uma micro e uma pequena empresa. Né? Essa legislação, ela trouxe um patamar, um corte, digamos assim, entre as empresas registradas como sociedades empresárias no Brasil, pautado no faturamento. Então, o que se considera como micro e pequenas empresas no Brasil na atualidade? Vamos pensar o seguinte, lá em 2006, o que se considerava? Né? Se considerava lá em 2006 uma micro ou uma pequena empresa aquela que faturava no máximo R$1.200.000 de faturamento. Eu sempre falo isso, né? De faturamento, isso não significa definitivamente lucratividade, mas de faturamento anuais, tá? Isso, e basicamente, lá naquela época, lá em 2006, o que se tentava fazer é conceder um tratamento especial e diferenciado para a pequena empresa. Ou seja, a gente parte de um pressuposto que as grandes empresas não podem, efetivamente, trazer um patamar de cobrança, e esse patamar de cobrança, né, de obrigações, isso de obrigações principais ou de acessórias, efetivamente, que seriam replicadas às pequenas empresas. Então, por quê? Porque a grande empresa, vamos pensar numa grande empresa, o Grupo Pão de Açúcar, né, uma grande empresa, aqui no nosso Distrito Federal, Brasal Refrigerantes, né, são empresas que possuem departamento pessoal, departamento de RH, departamento financeiro, departamento de cobranças, jurídico externo, jurídico interno. Então, esse conjunto de estruturas facilitam muito a vida deles. Né? Então, você tem uma situação onde a grande empresa, ela possui estrutura, ela possui musculatura para correr atrás dos seus problemas, das suas finanças, de absolutamente tudo. Né? Então, nesse contexto, chegou-se à conclusão de que não era viável você fazer um conjunto de obrigações principais e acessórias que fossem replicadas para todas. Então, a gente tratava todo mundo igual, até então.
né, você teve uma reforma da Constituição falando que era obrigatório que se concedesse um tratamento especial diferenciado às pequenas empresas e que a lei complementar ia regular esse tratamento especial diferenciado. A lei complementar lá em 2006, portanto, veio e pela primeira vez estipulou, olha, a gente vai falar o seguinte, grande empresa é aquela que fatura mais que isso e microempresa é aquela que fatura até o patamar disso daqui. Dentro desse universo de microempresa, eu vou ter necessariamente aquelas que são super pequenininhas, que são as microempresas efetivamente, e aquelas que já conseguem ter uma estrutura um pouco melhor, que são as empresas de pequeno porte. Além disso, a gente vai falar o seguinte, o empresário individual, pessoa física que exerce atividade em nome próprio, eu vou conceder a ele um tratamento também diferenciado. Apesar dele sempre ser pequeno, a ideia é que quando ele é muito pequenininho, efetivamente eu vou chamar ele de MEI, né, que pegou esse nome, né, e aí seria o microempreendedor individual, né, e todos eles serão classificados a partir dessa régua de faturamento. Dentro dessa régua de faturamento, a gente vai estar estabelecendo um tratamento especial diferenciado. Esse tratamento especial diferenciado, lá em 2006, era muito focado num tratamento especial diferenciado de forma tributária, né? Então, você vira e você fala o seguinte, olha, a micro e pequena empresa, efetivamente, ela precisa ter uma guia só para pagamento de tributo. Eu não preciso mais que isso. Porque a grande empresa poderia, por hipótese, ficar pagando um tributo estadual numa data, o tributo municipal na outra, o tributo da União na outra data. O cara que é pequeno não tem condição de fazer isso. Ele tem, às vezes é o próprio empresário que iria, na época de vocês, né? Vocês sabem que vocês pagam tudo no Pix, mas naquela época as pessoas se dirigiam aos bancos para poder efetuar o pagamento das guias. Então você imagina deslocar uma única pessoa de dentro da empresa, de um mercadinho, de uma loja, para ir até o banco fazer o pagamento de 3, 4 guias de imposto em datas diferentes. A pessoa passava 5 dias úteis, às vezes 4 dias úteis, no banco. Então, assim, era inviável isso. Então, o que se projetou naquela época, lá nos idos de 2006, há quase 20 anos atrás, efetivamente era o quê? Vamos simplificar isso. E cria-se um sistema especial e diferenciado para tributação. O nome dele passa a ser Simples Nacional. Esse era o principal mote do tratamento especial diferenciado. Quando o tempo passa, você passa a ter um universo meio complexo para as pequenas empresas que meramente o tratamento tributário diferenciado, ele não abrangia todos os benefícios. E aí, em 2013, cria-se, no âmbito da Presidência da República, à época, uma secretaria chamada Secretaria da Micro e Pequena Empresa, né? O pessoal apelidava ela de microsecretaria, né? Porque além de cuidar da micro e pequena empresa, ela era bem pequenininha dentro da estrutura da Presidência da República. Mas se concede ao secretário, entre aspas, da micro e pequena empresa, ele não seria um mero secretário de Estado, ele seria um ministro, né? E cria-se então o Ministério da Micro e Pequena Empresa e apelida-se de microministério, né? E a figura que estava à frente desse ministério era uma figura então conhecida, que era vice-governador de São Paulo, que era o Afif Domingos. O Afif, ele entra no governo com o intuito exatamente de ampliar esse tratamento especial diferenciado, né? Dentro desse escopo de ampliação, é necessário você fazer uma ampliação do Simples Nacional para abranger outras categorias para além daquelas que efetivamente eram abrangidas. E uma coisa que é muito importante, vocês aprenderam efetivamente, as micro e pequenas empresas eram mesmo LTDAs, ou seja, eram sociedades empresárias. A partir de 2014, né, com a Lei Complementar 147, que foi sancionada e publicada também e reverberou em 2015, efetivamente você passa a ter uma ampliação desse tratamento especial diferenciado. Até então, a gente tem um mote de diferenciação. A Lei 11.101, que é a Lei de Falências, que é a lei que efetivamente é o foco de vocês aqui nesse podcast, ela trazia, no artigo 70, a possibilidade das empresas de pequeno porte, microempresas e empresas de pequeno porte, de fazerem pedidos de recuperação judicial. E essa recuperação, que é, como eu disse, é um fast track, né, uma recuperação mais simplificada, ela veio com uma boa intenção, mas praticamente as pequenas empresas não faziam. Por quê? Primeiro, o escopo dela era muito restrito até 2014. Então, o escopo dessa recuperação para micro e pequeno empresário
era um escopo que era só para renegociar crédito quirografário. E aí vocês sabem que não existe só crédito quirografário na vida de um empresário, né? A gente está falando na necessidade de renegociação de crédito trabalhista, de uma questão segmentada da recuperação, que não abrange a recuperação, mas que são os problemas dos créditos tributários, né? Mas você precisa pensar nos créditos com garantia real, que são os créditos mais problemáticos que a gente tem no âmbito de uma recuperação. Então, assim, tudo isso não era possível. Por quê? Porque a legislação efetivamente restringia a abrangência do plano de recuperação para micro e pequeno empresário tão somente aos créditos quirografários. Então, assim, você passa a ter uma dificuldade muito grande para as microempresas poderem acessar esse mecanismo, né? Esse benesse, digamos assim, legislativa. Então, as microempresas, elas ao final e ao cabo, elas tinham uma recuperação. Ela era mais simplificada, mas caramba, ela não era tão assim boa, né? Porque efetivamente você tinha essa restrição de crédito quirografário. Como eu disse, a missão da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, ou Microministério, efetivamente ele veio com o intuito exatamente de abranger e de melhorar o acesso a uma legislação facilitada para micro e pequeno empresário, né? Então, de fato, você tinha essa missão. E o que foi feito no âmbito da Lei Complementar 147? Foi exatamente reformar vários institutos jurídicos e um deles escolhidos foi a recuperação para micro e pequeno empresário, aonde você teve efetivamente uma modificação do sistema, né, previsto ali na Lei 11.101, né? Ok? Ok. E qual que é a diferença dessa legitimidade ativa entre a recuperação judicial ordinária e para a microempresa, no caso? Basicamente, a legitimidade ativa para sociedades empresárias, né, para a recuperação judicial tradicional, ela é para toda e qualquer empresa. Então, assim, toda e qualquer sociedade empresária no Brasil tem acesso, em caso de crise, à recuperação judicial. Toda sociedade empresária. Isso é uma briga lá no STJ, mas, né, a gente sabe que, basicamente, sociedades empresárias são aquelas que exercem atividade empresária, né? Atividade econômica no conceito do Código Civil. Dentro desse conceito de sociedade empresária, eu tenho alguns requisitos previstos pelo artigo 48 da Lei 11.101. O artigo 48 fala pra gente, basicamente, algumas coisas que são importantes. Número 1, você precisa exercer atividade empresária devidamente registrada na junta comercial há mais de 2 anos. Primeira coisa, tá? Segunda coisa, você não pode ter feito um pedido de recuperação judicial, você não pode ter tido a concessão de recuperação judicial há menos de 5 anos. Então, você não pode viver de recuperação em recuperação, a priori, né? Então, você tem que ter um interregno, digamos assim, um intervalo entre a data da concessão da recuperação judicial e efetivamente o próximo pedido. Esse lapso temporal tem que ser no mínimo de 5 anos. Além disso, você não pode ter como administrador ou sócio-controlador efetivamente uma pessoa que foi condenada pela prática de crimes previstos na Lei 11.101. Então, assim, ele não pode, o administrador da sociedade ou o controlador da sociedade empresária não pode ter cometido crime falimentar. E para a recuperação ordinária, efetivamente você precisa, além disso, você tem a questão do produtor rural, né? O produtor rural teria aí uma discussão sobre a legitimidade dele, que hoje em dia está segmentada e prevista no próprio artigo 48, que ele precisa ter algum tipo de escrituração contábil, fiscal, onde comprove, a despeito dele não ter registro na junta comercial, ele efetivamente comprove que ele exerce aquela atividade há mais de 2 anos. Enfim, esse é a tradicional recuperação. Dentro do âmbito da recuperação especial para micro e pequena empresa, você precisa ser classificado como uma micro e pequena empresa. Por quê? O que acontece? Quando é que você se classifica como uma micro e pequena empresa? Quando você adere ao Simples Nacional. Então, tradicionalmente, uma micro e pequena empresa é considerada como micro e pequena empresa quando ela tem a sua submissão ao sistema tributário do Simples Nacional. Na medida em que você tem essa submissão, você teoricamente é ali classificado como micro e pequena empresa.
Você pode, e aí uma coisa que é importante a gente pensar é o seguinte, você não é obrigado, uma micro e pequena empresa não é obrigada, quando está em crise econômico-financeira, a aderir ao plano especial. A micro e pequena empresa, ela tem a faculdade de aderir ao plano especial ou ao normal. Então, assim, muita gente fala, se eu sou micro e pequena empresa, só posso fazer o plano especial. Não. Você pode ter a opção de fazer o plano especial. Por quê? Porque o plano especial, ele tem algumas vantagens, ele é mais célere em alguns aspectos, né? E hoje em dia, com a reforma da 1101, né, lá em 2015, efetivamente, você tem a ampliação do plano para todos os créditos passíveis de recuperação. Então, que são... E aí a gente tem que conversar, talvez, sobre isso, né? O que significa plano passível de crédito passível de recuperação. Tem que lembrar que o artigo 49, ele fala que é submetido à recuperação todos os créditos existentes do pedido de recuperação, ainda que não vencidos, né? Mas a gente tem um pepinho ali, né? No parágrafo 3º e parágrafo 4º. Os contratos de alienação fiduciária, arrendamento mercantil, contratos que possuem reserva de domínio, né? E todos esses contratos efetivamente são excluídos do âmbito da recuperação. Além disso, o contrato de adiantamento de crédito para exportação, né? Esses contratos, chamados de travas bancárias, eles muitas vezes eles são expressamente excluídos do âmbito de uma recuperação. Eles também não participam de uma recuperação normal. Mas a gente já tem um grande benefício, que a partir de 2015 a gente pode colocar um monte de gente que não poderia colocar no âmbito de uma recuperação para micro e pequena empresa, né? Então, por exemplo, o crédito trabalhista, hoje em dia é possível, né, você renegociar dentro efetivamente dos limites determinados pela legislação, tá? Professora, uma diferença marcante na recuperação judicial é a determinação que o juiz decretará a falência automaticamente se houver objeção de credores que representam mais da metade de qualquer uma das classes de créditos abrangidos. Como essa regra se difere da recuperação judicial ordinária e, na prática, quais as implicações dessa automação para a microempresa ou empresa de pequeno porte e seus credores? Essa é uma pergunta boa, porque a gente tem que conversar um pouquinho sobre, talvez até um pouquinho antes, sobre como que é o plano de recuperação da recuperação ordinária, né, e da especial, né, para micro e pequena empresa. Basicamente, o plano de recuperação judicial tradicional, né, da recuperação ordinária, ele é um plano livre. A gente tem uma determinação legal de limitação a ele, que é o artigo 54 da Lei 1101. O artigo 54 da Lei 1101 vai falar para a gente o seguinte, olha, o plano de recuperação não pode prever pagamento superior a 1 ano dos créditos trabalhistas. Ou, aí, hoje em dia, a gente tem lá, no parágrafo 2º, uma flexibilização de, em vez de 1 ano, 2 anos, tá? Desde que a gente tenha alguns requisitos cumulativos lá. E aí, toda vez que alguém me pergunta sobre como é o plano de recuperação judicial tradicional, eu viro e falo, olha, ele é livre, completamente livre. Eu posso prever qualquer coisa dentro do plano de recuperação judicial. Inclusive, o artigo 50 me traz meios de recuperação e o artigo 50 é um rol exemplificativo, eu não estou presa a ele. Então, assim, ele me traz muitas ideias bacanas, né? Lá tem possibilidade de parcelamento e possibilidade, efetivamente, de parcelamento dos créditos submetidos à recuperação e deságio, né? Formas de... Mas eu posso prever ali redução da jornada de trabalho, eu posso prever fusão da empresa, cisão da empresa, eu posso transformar a dívida em participação societária. Eu tenho uma série de meios de recuperação dentro de uma recuperação ordinária, dentro de um plano de recuperação ordinário, que efetivamente me deixam muito tranquila para poder, digamos assim, ter uma imaginação fértil. Né? Como que a gente vai fazer uma recuperação? Não sei, vamos pensar aqui. E depende muito da situação do empresário, né? Depende muito da situação da sociedade empresária. Se tem ativo, se não tem. A gente tem possibilidade de fazer o UPI, que é a unidade produtiva isolada, que a gente não sabe muito bem o que é. Tem até uma possibilidade, tem até exemplo na própria lei, mas um UPI pode ser um ativo, né? Um contrato específico, né? Pode ser um imóvel, pode ser um monte de coisa. Mas eu não tenho limitação a esse plano. Na recuperação especial, eu já tenho. Porque tudo aquilo que era livre na recuperação geral,
na especial não é. Eu só tenho uma forma de recuperar na recuperação judicial especial para mim, pequeno empresário. E isso é o que me deixa incomodado com esse instituto jurídico. Por quê? A liberdade que é concedida para o grande não necessariamente é concedida para o pequeno. Que liberdade é essa que você tem no âmbito de uma recuperação especial? Nenhuma. Porque o plano ele é pré-definido. Ele é pautado tão somente em um deságio que é possível de ser renegociado ali e parcelamento em 36 vezes. Ponto, acabou. Fim de papo. Obviamente, você tem ali o fator de adequação de 12% da Selic, né, que antigamente era 12% ao ano, e por ali acaba. Eu não tenho uma liberdade muito grande. Né? Então, assim, isso traz para mim, para responder aqui a tua pergunta, uma dificuldade muito grande ao aderir a um plano especial. Né? Então, tem uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque essa diferença entre essas recuperações me traz uma diferença da concepção do que poderia ser feito para você recuperar. Você não tem medidas adicionais. Você tem um plano pré-fabricado, digamos assim, né? A gente fala que é um fast track porque ele é rápido, mas ele é um plano que não te deixa ter criatividade, né? Não que seja um momento de muita criatividade, mas talvez ela seja bem-vinda, né? Dentro de uma situação, né? Eu não sei se eu me fiz entender. Sim. Fez sim. E, professora, ligado à recuperação especial, qual é o processo mais simplificado e a aprovação do plano judicial? Como o juiz atua para flexibilizar a fiscalização da legalidade e a conformidade das propostas? A conformidade, como eu disse, o plano especial, ele não tem muita proposta, né? Ele é uma proposta pré-definida pela lei. Então, a ideia e a pergunta de vocês se conecta porque é exatamente isso. O plano especial, ele é um plano pré-fabricado. É como se fosse uma casinha já. Você pega, você compra ela ali, você não tem como colocar um segundo andar. Né? Você não tem como colocar um quarto a mais, um banheiro a mais. Ele efetivamente vai ser um parcelamento. E a vantagem disso, a fiscalização da legalidade, perdão, é efetivamente uma fiscalização daquilo que é a título de fiscalização. Mas você não tem muito o que você fiscalizar a título de legalidade. Num plano ordinário, né, num plano tradicional, você tem que fiscalizar a legalidade. Por quê? Porque a lei impõe o dever de fiscalização do administrador judicial e, naturalmente, do juiz, né? E, basicamente, como você tem muita liberdade no plano de recuperação tradicional, as medidas precisam ser analisadas, né? Naturalmente, eu costumo sempre falar que o plano de recuperação, ele sempre passa pelo crivo, efetivamente, da plausibilidade por parte dos credores. Né? A gente está falando de algumas situações onde os credores precisam e, na grande maioria das vezes, analisam com o intuito de aprovar. Né? Se a gente fosse analisar dados que a gente tem disponíveis, efetivamente os planos tradicionalmente são aprovados. Tá? Mas a ideia é que essa aprovação necessariamente parte pelo crivo dos credores, né? No quórum efetivo que o plano, né, que a gente tem lá na Lei 11.101, dizendo, olha, eu concordo com essa medida. Por quê? Porque eu prefiro ela do que a falência, né? Eu prefiro dividir, dar desastre, se a gente for citar alguns casos aqui, efetivamente eu preciso aprovar esse plano, porque o contrário da aprovação desse plano, hoje em dia menos, mas até 2020 o contrário da aprovação do plano era a falência, né? Hoje em dia a gente tem algumas alternativas, como o plano alternativo, né? Mas ainda assim os credores eles têm essa análise né, do que é possível de ser, né, negociado. O papel do judiciário, o papel do juiz, efetivamente é verificar este plano está dentro da legalidade do que a lei impõe? A priori, o critério de legalidade imposto pelo juiz, definido pela lei, efetivamente é pautado em princípios que regem o processo de recuperação e efetivamente o artigo 54. Né? Eu efetivamente tenho que proteger, de certa forma, a legislação protege os credores trabalhistas. Mas de resto, a priori, a gente tem uma liberdade muito grande. Quando a gente faz
essa análise do plano de recuperação especial, o critério da legalidade é um critério que ele vai estar, digamos assim, muito mais restrito. Quer dizer, mais ampliado, talvez, né? Porque restrito seria se a gente estivesse fazendo uma legalidade mais restrita. Mas a ideia é que você só pode fazer um plano se estiver dentro do critério definido pela lei. Então, assim, o plano especial, ele tecnicamente não teria, ele teria uma fiscalização muito maior em termos de legalidade, porque você não pode extrapolar os limites do que a lei impõe. Então, qualquer medida, vou fazer alguma coisa para além do que a lei estabelece, tecnicamente o juiz deveria aprovar ou não, né? E não os credores. Então, isso traz um universo muito diferente do que a gente imagina numa recuperação tradicional. É como se o juiz tivesse mais trabalho para aprovar um plano, porque ele está mais preso a medidas que são estabelecidas pela legislação, né? Então, eu acredito que seja por aí. E é a primeira vez que eu faço essa reflexão, sabia? É a primeira vez que eu faço o papel do juiz dentro de uma recuperação especial, talvez seja muito mais trabalhoso, né? Muito mais a imposição que o juiz tem é de restringir muito mais do que efetivamente tá ali numa fiscalização muito mais, né, de olho, como é numa recuperação judicial tradicional. Legal. Né? E quais são os principais indicadores ou evidências, né, que os tribunais buscam para determinar a quebra de confiança ou a liquidação substancial de uma microempresa ou também de uma empresa de pequeno porte? E como esse procedimento se difere de uma recuperação ordinária? É difícil pensar nisso, porque uma liquidação, eu não sei se a pergunta vai por aí, mas uma liquidação, não sei se vai para o lado da falência, né? Uma liquidação seria você começar a vender todos os bens, né? A princípio, a gente teria que pensar o seguinte, como é que a gente teria uma fiscalização efetiva por parte do judiciário numa situação de microempresa? Microempresa, empresa de pequeno porte, vamos pensar. Uma microempresa, ela é tradicionalmente muito pequenininha. Se a gente fosse pensar, ela fatura até R$360 mil anuais. Quando você está pensando numa liquidação, isso dá mais ou menos uns pouco mais que R$36 mil mensais, né, de faturamento. Né? Eu sempre pontuo isso aí. O pessoal não é lucro, gente, é faturamento. Então, você precisa saber qual é a margem do cara, mas a ideia é basicamente que o faturamento é pequeno. Uma ideia de fiscalização para visualizar se está tendo ou não uma liquidação, precoce ou não, efetivamente seria você verificar se o cara está dissolvendo seus ativos, se ele está com o intuito de fraudar credor, né? E me parece que isso vai ser muito mais denunciado por parte dos credores e por uma fiscalização por parte do administrador judicial. Só que ponto importante, não tem administrador judicial nomeado no plano de recuperação para micro e pequena empresa. Então, assim, você não precisa, porque, querendo ou não, o administrador judicial, ele é muito caro para uma empresa, né? A gente está lembrando de uma remuneração que vai de, para micro e pequena empresa, até 2% do valor dos débitos a serem renegociados. Então, isso pesa muito. Então, não existe a obrigatoriedade de nomeação do administrador judicial. Então, isso faz com que você tenha um poder de fiscalização menor. Então, o juiz, a priori, teria que ser notificado ou cientificado de alguma situação dessa. E quem é que vai ter esse trabalho, digamos assim, os próprios credores? Então, os próprios credores teriam que denunciar uma liquidação, né? Então, assim, basicamente, com base em denúncias, efetivamente, que a gente teria uma situação dessa sendo noticiada, né? E quando é que isso eventualmente poderia migrar para uma recuperação judicial, né? Eu não visualizo, você não tem como migrar de uma recuperação efetiva dentro de uma situação de liquidação para uma recuperação judicial. Porque se tem liquidação, olha só que dificuldade, eu necessariamente estou falando sobre uma liquidação, não sei se dolosa ou não, mas que não está dando muito certo a recuperação, né? Então, você precisa fiscalizar. Aí os credores vão lá e denunciam para o juiz. Aí o juiz tem que tomar algum tipo de medida. Essa medida vai implicar numa recuperação judicial ordinária? Dificilmente, né?
é muito mais fácil a gente estar falando sobre algum tipo de motivo que enseje uma decretação de falência, né? Uma convolução dessa recuperação em falência. Eu acredito que seja por aí. E, professora, a respeito da abrangência de créditos da recuperação especial, essa abrange os créditos dos credores quirografários com ampliação a outros tipos de credores, conforme a lei número 147 diz, mas os créditos não abrangidos pelo plano especial não suspendem as prescrições ou execuções. E há discussões sobre a delimitação dos créditos efetivamente abrangidos ou excluídos na recuperação especial? Tem. Assim, os créditos que são excluídos de uma recuperação, eles são créditos que não podem ser novados. Tradicionalmente, é porque essa discussão ela era muito presente exatamente por conta dessa lei 147. Como eu disse agora há pouco tempo, até 2015 você tinha um problema que era, poxa, a recuperação para micro e pequena empresa vai ser só para quirografário? Que dó, os coitados já são pequenos, não tem como renegociar a maioria dos créditos, né? Aí fica o pessoal grandão podendo recuperar tudo, né? Então você amplia. Então tá, então pode recuperar tudo, beleza. O que não pode recuperar? Tudo aquilo que não é possível numa recuperação normal. O que não é possível numa recuperação normal? Trava bancária. E a trava bancária, ela é o calcanhar de Aquiles de toda e qualquer recuperação. Da pequena e da grande. Por quê? Porque a trava bancária é efetivamente uma ferramenta que as instituições financeiras têm, uma ferramenta, né? É um tipo de contrato que as instituições financeiras possuem, exatamente que por sua natureza jurídica, e por conta da importância que eles possuem no sistema financeiro, né? Na forma de incentivo da atividade econômica, elas tecnicamente não poderiam ser novadas. Por quê? A alegação é de que você teria um aumento de juros a priori, você teria, né, uma dificuldade maior de previsibilidade por parte da instituição financeira quando existe no curso do contrato uma possibilidade de você renegociar ele, né? Então, uma instituição financeira vira e fala o seguinte, olha, eu vou te emprestar, sei lá, R$1 milhão. Né? Esse R$1 milhão vai ter uma taxa de juros X. Mas quando eu coloco essa taxa de juros X, eu já estou embutindo o risco que eu tenho de não receber. Então, né, até determinado momento ali, se você não me paga, eu tenho mecanismos suficientes para te cobrar, né, para ter garantias de que você vai me pagar, nem que seja de uma maneira forçada, e a taxa de juros compensa o risco que eu tenho de você não me pagar. Quando você está falando de das travas bancárias, de alguns desses contratos previstos pelo parágrafo 3º e 4º do artigo 49, você vira e fala o seguinte, olha, não dá para eu continuar fazendo esse contrato, no caso as instituições financeiras alegam isso, né? Não dá para eu continuar fazendo esse contrato se no curso dele você vai me pedir para o judiciário renegociar aqui os nossos juros, ou o valor que eu tenho que te pagar. Não faz sentido. Então, legislador, tem como você colocar aí nessa exceção, como uma exceção, a regra geral de que todos os contratos serão renegociados, que esses contratos específicos aqui não serão? Pô, tem. Parágrafo 3º e parágrafo 4º. Então, esses são os créditos que não são abrangidos pela recuperação tradicional e pela recuperação para micro e pequeno empresário. Esses créditos não tem como você suspender, porque eles não... O custo da prescrição, eles são excluídos do âmbito de uma recuperação. Seja ela para micro e pequeno empresário, seja ela para grande empresário. Não tem para onde correr. Né? Então, a ideia primordial é que esses créditos, na medida em que são excluídos, efetivamente, eles se tornam, de certa forma, um problema, porque você não consegue. Se ele é o principal problema financeiro de uma sociedade empresária, seja ela uma sociedade empresária micro e pequena, efetivamente você não consegue resolver o seu problema de crise. Porque a sua crise está ali, a alienação fiduciária é o principal problema da sua crise, portanto, efetivamente você não vai conseguir recuperar se você não recuperar ela. Mas, de fato, eu acredito que tenha duas fases aí. Primeiro, é a necessidade que se teve, que se enxergou através da 147, de você ampliar os créditos abrangidos pela recuperação para micro e pequeno empresário. Esse foi o primeiro passo. E o segundo passo é efetivamente a gente discutir, dentro desse universo atual
aonde a recuperação para micro e pequeno empresário já teve seu escopo ampliado para todos os créditos, inclusive aqueles, né, que também a recuperação pode. Como é que fica a situação dos créditos excluídos? Os créditos excluídos, eles ficam literalmente excluídos do âmbito e dos efeitos de uma recuperação para micro e pequeno empresário. Então, eles não podem fazer parte de um plano de recuperação e não serão novados, né? Não serão reestabelecidos na forma prevista pelo plano. Entendi. E mais uma coisa, a recuperação judicial especial busca tanto a superação da crise econômica financeira quanto a celeridade e economicidade do processo. Como o sistema jurídico vem conseguindo equilibrar ambos os princípios que muitas vezes são conflitantes entre si, e na medida que atualmente o sistema jurídico vem conseguindo assegurar isso, como o sistema jurídico tem conseguido equilibrar esses dois? Eu acho que não vem conseguindo. Uma recuperação para micro e pequeno empresário, a ideia oh meu Deus, difícil. É porque é complicado, né? Porque a gente tem um sistema judicial complexo, né? O nosso sistema judicial, ele é economicamente irracional, né? Não significa que ele seja irracional, mas para efeitos de economia é muito complexo. Por quê? A gente tem uma gama de recursos que ele vai exatamente contra a ideia da celeridade processual. E quando a gente está trabalhando dentro de uma lógica onde o dinheiro está sendo consumido pelo tempo, então quando eu falo de uma situação de empresa em crise, é porque eu tenho o credor que quer receber, já não recebeu, primeiro de tudo. Ele já não recebeu quando deveria. Quando ele não recebe quando ele deveria, ele já está no prejuízo. Então, ele já tem, os juros contando ali. Aí, os juros vão ficando cada vez maiores. Aí, você tem a atualização monetária, você tem a correção, enfim. Quando você opta por fazer uma recuperação, é porque você está reconhecendo que você não tem capacidade financeira de pagar aquilo. A recuperação especial, ela é para ser célere. Tanto é que você tem um plano que não é para você deixar dúvidas. Você entra, o plano é aquele, e você em 36 vezes acabou. Tá pago ou não tá pago, né? Não tem para onde correr. Então, a ideia primordial é que seja célere, ok? Para micro e pequena empresa, tradicionalmente, você vai ter uma celeridade que é imputada por essa lógica do plano. Então, você não tem Assembleia Geral de Credores, por exemplo. Não tem. Então, o que demora muito no âmbito de uma recuperação tradicional? Você faz a verificação de crédito. E na ideia de verificar crédito, você tem que conceder o procedimento inteiro, os prazos previstos pela legislação, pelo artigo 7º, artigo 8º. Depois disso, há prazo para objeção ao plano. A objeção faz com que o plano não seja tacitamente aprovado, então convoca-se uma assembleia. Todos os credores devem participar dessa assembleia. Tem direito a voz, voto, né? Essa assembleia, efetivamente, pode chegar a uma conclusão de aprovação ou não desse plano. Daí o juiz intima o empresário a apresentar a CND. Daí apresenta o CND ou certidão positiva com efeito negativo, a concessão, e aí se começa. Olha só como né? É tradicional, mas não tem como, num processo com uma quantidade de atores, da forma como é uma recuperação tradicional, isso ser diferente. O legislador tentou. Originalmente, ele colocava que o stay period seria de 180 dias, um prazo, era até redundante. Em hipótese nenhuma, será prorrogado o prazo improrrogável de 180 dias, que depois o judiciário foi lá e falou, não tem como, tem que prorrogar, a despeito do que o legislador mandou, né? Porque se contou todos os prazos, falou, tem que ser 180. Se não for 180, vai retomar as execuções. Não estou nem aí. Não deu certo, porque é complexo, né? Dentro da ideia de celeridade processual, né, e boa-fé, efetivamente, talvez o melhor modelo de plano seja efetivamente esse, porque você não tem espaço para renegociar. Não tem. Você não tem espaço para fazer firula lá naquele plano para recuperação especial. Por que não tem espaço? Porque, de fato, os credores,
eles possuem uma margem de sim ou não, né? Ou seja, ou você efetivamente aprova o plano, ou caso você tenha um nível de reprovação específico, o que vai acontecer? Falência. Não tem plano especial. Não tem crown down. Não tem nada. Não tem plano, desculpa, não tem plano alternativo, não tem crown down, que é aquele reavaliação da assembleia. Não tem assembleia. Ou aceita, meu amigo, ou é falência. O que você quer? Ou é 36 parcelas iguais sucessivas, ou falência. Topa ou não topa? Se você pensar, é um tudo ou nada, né? Em análise econômica do direito, o pessoal fez até já monografia de final de curso, falando que, na verdade, você tem um método de análise econômica do direito, um teste, que você faria uma equiparação. Aqui é o tudo ou nada, é como se fosse o racha, sabe? Você está aqui, ou você desvia ou você morre. É mais ou menos essa lógica. Então, se a gente fosse analisar a recuperação especial dentro da lógica dos princípios de celeridade, talvez seja ela que cumpra melhor o princípio da celeridade, né? Porque, de fato, você faz um processo e, efetivamente, ser mais conciso, mas, em contrapartida, você também não dá tanta voz para os credores, né? Qual que é a prioridade? É, efetivamente, os credores terem, né, uma voz mais ativa, porque, querendo ou não, são eles que vão trabalhar, né, com prejuízo ou com malefício, né, da aprovação desse plano, ou você vai dar ênfase à celeridade. A gente já teve experiências no passado onde o legislador imputava, ou seja, obrigava os credores a se adequarem a uma forma como o legislador achava que deveria ser. A concordata efetivamente suspensiva. Não deu certo. Aí a pergunta que talvez seja a segmentada, né? Será que a recuperação especial tem dado certo? A gente precisa de dados, a gente não tem, né? Poucos dados são trazidos do Poder Judiciário para quantificação desses pedidos. O que a gente tem notícia em termos de dados concretos elas são muito pouco pedidas. Ponto. Né? Até pouco tempo atrás, eu tinha notícia de 2 recuperações especiais aqui na Vara de Falências e Recuperações Judiciais. Pode ser que eu esteja desatualizado, né? E tenha aí tido um surto, digamos assim, de pedidos de recuperações judiciais pautados no plano especial. Mas, pelo que me consta, efetivamente, elas, em comparação aos pedidos tradicionais, são menos utilizadas, né? Aí a gente precisa, elas são céleres, elas cumprem com o princípio da celeridade, mas será que é isso que efetivamente se pleiteia, digamos assim, entre a figura do credor e do devedor dentro de uma recuperação? Não sei. É uma questão que aí fica para vocês pensarem. Muito obrigado, professora. Nada. Eu gostaria de agradecer de novo a sua presença, professora. Obrigada e a também vocês. a todos os telespectadores que estão com a gente. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.